Fala pessoal, ele tá voando, tudo certo? Como é que estão? Espero que esteja todo mundo bem, mesmo com essa abertura agora do comércio, que vocês continuem ficando em casa, se cuidando, e vamos fazer a correção das nossas atividades. Lá na página 98, 98, 99, 100, 101. Lá na página 98 a gente falou sobre monômios. Lembrem que monômios é um termo algébrico que tem sempre um coeficiente e uma parte literal, podendo não ter um coeficiente em si, sendo somente um número real. Por exemplo, o número 3 a gente pode chamar de monômio, porque pode ser um monômio que tenha grau zero. E quando a gente falou de monômio, a gente vai falar de monômio, de grau de monômio, e vamos resolver essas questões um pouquinho, certo? E ainda na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre operações de monômio. Então, aqui vocês já estão vendo a minha apostila. Eu vou fazer a correção dos exercícios, acho que a maioria por aqui, porque vocês conseguem enxergar melhor. E quando for para explicar a matéria, eu passo para minha folha que já está embaixo, certo? Vamos lá. Primeira questão, página 98. Com relação aos monômios, marque X nas alternativas corretas. Chama-se de monômio toda expressão algébrica racional. Falso. Porque para ser um monômio, ele precisa ser uma expressão algébrica racional inteira. Ele não pode ser uma expressão algébrica racional fracionária. Eu não posso ter no meu denominador uma incógnita. Então, essa alternativa é falsa, eu não vou assinalar, porque tem esse ponto que exclui essa alternativa. Letra B. Todo número real é um monômio sem parte literal. O número real que ele diz é, por exemplo, 5. Eu posso dizer que 5 é um monômio? Sim, posso. Posso dizer que o 5 é um monômio. Por quê? Porque ele não tem uma parte literal. Mas ele não tem uma parte literal porque essa parte literal poderia ser qualquer valor que tivesse grau elevado a zero. Eu falei um pouquinho sobre isso na outra aula. Então, verdade. 5x menos 3y ao quadrado é um monômio. Falso. Porque nesse caso a gente tem duas parcelas de soma. A gente tem o 5x e o menos 3y ao quadrado. A gente vai falar sobre isso no próximo capítulo, que nesse caso vão ser um binômio, porque vão ter mais de uma parcela. Por enquanto, então, ele é falso, a gente não pode assinalar. Raiz de 3a na quinta b é um monômio. Se vocês perceberem, o raiz é só raiz de 3 e não raiz de a. 3a. Porque se fosse raiz de 3a, não poderia ser, porque ele não seria uma expressão algébrica racional. Mas como ele não tem sinal nenhum entre os valores, não é parcela de soma, sim, ele é um monômio. Então, vou assinalar. Letra E. 2x ao cubo y menos y mais 2 é uma expressão de 3 monômios. 2x ao cubo menos y e 2. Cada símbolo aqui, separa os meus monômios. Então, sim, é uma expressão de 3 monômios. Ele vai ser conhecido depois como trinômio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ele tem 3 monômios, e os monômios são 2x ao cubo y, menos y e 2. Então, vou assinalar também. Certo? Vamos para o exercício da página 99, que é somente a identificação. Vou até dar mais um zoomzinho. É somente a identificação da parte literal com o coeficiente. O que é a parte literal e o que é o coeficiente? Lembrando que o coeficiente é a parte numérica dele e a parte literal são as suas variáveis, as suas incógnitas. Na letra A na quarta, x ao quadrado e y. Como não tem número nenhum na frente, o coeficiente é 1. Assim como quando a gente escreve x, a gente diz que é 1x, certo? Funciona da mesma forma. A parte literal, todas as variáveis junto com os seus determinados expoentes. Então, aqui seria a na quarta, x ao quadrado e y. Certo? Vamos fazer isso com todas. Na B, coeficiente. Não tem número nenhum, mas tem um sinal negativo. Então, é menos 1. Parte literal, a, x na quarta, y. Letra C,
Coeficiente 7, porque ele é um número real. E a parte literal? Não possui parte literal. Quer dizer, não tem uma parte literal única. Então, não possui. D. X menos x na oitava, y na décima ao quadrado dividido por 3. Quando a gente trabalha com fração, a gente tem que tomar um cuidado primeiro que se é um monômio. E só vai ser um monômio se as incógnitas estão no numerador, que é o que acontece. Então, o meu coeficiente seria a fração que representa isso. Menos 1/3. Cuidado com esse sinal, tá, pessoal? As variáveis não têm sinais. O que tem sinal são os coeficientes. Então, quando tiver somente os coeficientes, não esqueçam que é menos 1. E a parte literal são todas as variáveis. X na oitava, y na 10, a ao quadrado. Tudo bem? Vamos para os exercícios lá da página 100. Eu também vou resolver aqui, porque você consegue enxergar o que eu estou fazendo. Primeiro, determine o grau dos seguintes monômios. Lembrem que o grau vai depender do expoente das suas variáveis, e se tiver mais de uma variável, é zero. Desculpa. Se tiver mais de uma variável, eu vou somar tudo eles. Então, no primeiro, 4xy² a ao cubo. Esse x é 1. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses expoentes. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Logo, isso é de sexto grau. Sexto grau. Tudo bem? Letra B, 5. Pô, não tem coeficiente, não tem parte literal nenhum. Como que vai ser o grau do monômio? Se não tem parte literal nenhum, é porque poderia ser qualquer valor se o expoente fosse levado a zero. Então, o grau disso seria grau zero. C, 0. 0 é o número real que não vai ter grau, porque quando eu pegasse qualquer valor e multiplicasse por ele, seria o próprio zero. Então, nesse caso, seria o grau indeterminado. Eu não consigo determinar, porque poderia ser qualquer valor o grau. Por exemplo, se fosse 0x na quinta. Ao multiplicar isso, seria 0. E eu não posso dizer que isso é grau 5, porque poderia ser a mesma coisa de 0y na nona. Então, é indeterminado. Na letra D, x na quarta, y na 10, eu somo esses expoentes, é 14º grau. Certo? Questão número 2, ele pede que preencha o quadro a seguir de acordo com os monômios dados. Então, ele vai dar um monômio, ele pede o grau do monômio total, o grau da variável x e o grau da variável y. Então, vamos lá. Primeiro, 18x²y, grau do monômio, grau 3, porque x é ao quadrado e y é na 1. Assim eu já garanto as outras duas informações, grau da variável x, segundo, grau da variável 1, da variável y, primeiro grau. Próximo, menos 1/3, x na sexta e y na quinta. O grau do monômio é a soma dos expoentes, logo, 11ª. O grau de x eu já falei quando eu li o monômio, sexto, e y também. X na nona. O grau do monômio é o grau do x, nono. O grau da variável é nono. E o grau de y? Se não tem y nenhum ali, significa que o grau dele não existe, é 0. Menos 3. A gente acabou de ver aqui na letra B da primeira questão, que é um número real. Então, o grau do monômio é 0, do x é 0 e do y também é 0. Tudo bem, pessoal? Acho que essa parte é bem tranquila, mas ela é bem importante para a gente conseguir continuar o nosso conteúdo. Vou mudar de página aqui, deixar centralizadinho. E vamos falar um pouquinho sobre monômios semelhantes. Quando que dois monômios são semelhantes? Isso, inclusive, é uma das respostas da questão 1 ali, né? Quando os monômios tiverem a mesma parte literal, não importa o coeficiente, não importa, só importa a parte literal. Quando tiver a mesma parte literal, ter a mesma parte literal igual,
significa ter as mesmas incógnitas e significa ter os mesmos expoentes para cada incógnita. Então, primeira questão, com relação aos monômios, marque complemento adequado para cada uma das sentenças. Dois monômios semelhantes têm o mesmo coeficiente. Não precisa ter o mesmo coeficiente para eles serem semelhantes. Segunda, tem a mesma parte literal e o mesmo coeficiente. Sim, vai precisar da mesma parte literal, mas não precisa do coeficiente. E terceira, tem a mesma parte literal. É a única coisa que importa. 2. Os monômios são semelhantes. Vou verificar se os monômios que ele me deu têm a mesma parte literal. Aquele que tiver a mesma parte literal vai ser semelhante. 3x ao quadrado, y. 4xy ao quadrado. 5xy. As variáveis são as mesmas, x e y. Só que os graus mudam. Ó, esse x ao quadrado, esse x na primeira. Não é igual. Y na primeira, y ao quadrado, y na primeira. Não é igual. Então, não são semelhantes. 2. Menos 3a ao quadrado, b ao cubo. Menos 5,2a ao quadrado, b ao cubo. E 1 meio b ao cubo ao quadrado. Viram que nos 3 itens eu falei exatamente a mesma ordem, as mesmas variáveis com suas incógnitas. A ao quadrado, b ao cubo. Ah, professor, mas aqui é um b ao cubo ao quadrado. Altera? Não altera. Por quê? Porque como a gente está trabalhando uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a ao quadrado e b ao cubo é igual a b ao cubo ao quadrado. Então, marquei. Por último, menos 8m ao cubo n, 7m ao quadrado do n ao quadrado. Viram que eu já falei diferente, né? Na primeira era m ao cubo e agora é m ao quadrado. Na primeira era n na primeira e agora é n ao quadrado. 6mn ao cubo. Não, então não vão ser semelhantes porque eles não têm a mesma relação. Tudo bem? Vou então voltar para a minha folha. Vou tirar o zoom aqui. Para que a gente fale sobre operações com monômios. Pessoal, as operações com monômios, pelo menos a primeira que a gente vai falar, ela é bem comum já no dia a dia de vocês. Vocês já ficaram ano passado vendo muita coisa sobre o que é essa operação com monômio. Não vai alterar de nada do que vocês já viram. O único cuidado que eu vou ter que ter é sobre essa questão dos monômios serem semelhantes. Ó. Operações com monômios. Certo? Oitavo ano. O que eu vou fazer, galera? Para poder operar os monômios, eu só vou poder fazer isso se esses monômios forem semelhantes. Quer dizer, se esses monômios forem semelhantes, fazer as operações que a gente já faz há um monte de tempo vai ser tranquilo. Por exemplo, ano passado, vocês viram muito do caso 5x mais 3x menos 2x. E aí, por que vocês poderiam fazer essa conta? Por que vocês poderiam juntar ou operar esses monômios aí? Porque vocês diziam que tinham a mesma variável. Era a mesma coisa que eu estava fazendo. Era 5x, 3x e 2x. A incógnita era a mesma para todo mundo. Isso só era possível porque eram monômios e eram monômios semelhantes. Vejam que todos eles têm a mesma variável. Então, o que a gente fazia? A gente operava como a gente já opera lá desde o 7º ano. 5 mais 3, 8. 8 menos 2, 6. 6 o quê? X. Por acaso, se tivesse assim, 5x mais 2y, vocês conseguiriam resolver isso? Vocês conseguiriam juntar alguma coisa? Não. Por quê? Porque um é x e o outro é y. Isso lá no 7º ano. Mas um ser x e o outro ser y significa que eles não são monômios semelhantes. Se eles fossem semelhantes, eu poderia resolver. Certo? Essa relação de operações de monômio, a gente vai ver muito parecido com o que vocês já tinham visto no ano passado. Deixa eu pegar o exemplo que tem ali na apostila. Ele fala o seguinte, ó. 9xy ao quadrado mais 11xy
ao quadrado menos 16xy ao quadrado. E quer que calcule isso? Primeira coisa que eu preciso ver é, esses monômios são semelhantes? Somente se eles forem semelhantes é que eu vou conseguir operar eles. Xy ao quadrado, xy ao quadrado, xy ao quadrado. Nas três parcelas eu tenho o mesmo parte literal. E se a parte literal é igual, significa que são monômios semelhantes. E se são monômios semelhantes, sim, eu posso operar. Então eu vou operar como eu sempre fiz, e vou manter esses monômios, essa parte literal. 9 mais 11, 20. 20 menos 16, 4xy ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Acho que é bem simples essa primeira parte de operação de monômios. Acho que é bem simples essa primeira parte de operação de monômios. Vou dar um outro exemplo. 16 ao quadrado b menos 3ab ao quadrado mais 9ab ao quadrado menos 20 ao quadrado b. Primeira coisa que eu posso fazer, se eu puder operar, é ver se os monômios são semelhantes. Ó, 16a ao quadrado b menos 3ab ao quadrado são iguais? Não, não são iguais. Porque, sim, eles têm as mesmas variáveis, mas não, os expoentes deles não são iguais. Então, eu vou poder operar esses dois? Não posso. Mas 3ab ao quadrado e 9ab ao quadrado têm parte literal semelhante. Esses dois eu posso operar. Assim como o 16a ao quadrado b e o menos 20a ao quadrado b. Quando acontecer isso, galera, redução de monômios semelhantes é vocês operarem todos aqueles monômios que são iguais, que têm a mesma parte literal, que são semelhantes, e deixar da forma que fique os monômios semelhantes. Vocês ainda não vão operar esses monômios que não são semelhantes. Nem agora, nem nunca, se a operação for adição e subtração. Então, aqui ficaria 16a ao quadrado b com menos 20a ao quadrado b. Menos 4 ao quadrado b, que foi o que eu pude fazer de semelhança. Menos 3ab ao quadrado com mais 9ab ao quadrado. 6ab ao quadrado. Se esses monômios não são semelhantes, nada eu vou fazer. Não vou somar, eu vou deixar assim. Assim é a resposta. Tudo bem? Nas atividades que vocês vão ter, eu peço que vocês tomem cuidado com a questão dos símbolos e sinais. Parênteses, colchetes, chaves, tudo que a gente já viu em expressão numérica já desde o 6º ano vai continuar acontecendo aqui. Quer dizer, se tiver um parênteses eu vou resolver primeiro, depois um colchete, depois a chave. Não vai mudar nada. Então, eu vou resolver, ou se for uma fração, eu tenho que resolver com fração. E para resolver com fração eu tenho que lembrar o quê? Os monômios têm que ser semelhantes. Se os monômios são semelhantes, não importa se é fração, não importa se é decimal, não importa nada. Aí eu vou poder operar. Se os monômios não são semelhantes, eu paro aí. Tudo bem? Então, galera, vocês vão ter o exercício da página 102 para fazer. Já está lá no meu plano de ensino. A gente vai acabar a nossa aula por aqui. Eu vou deixar para vocês um grande beijo. Como sempre deixo. Que vocês continuem em casa. E a gente se vê na próxima aula. Lembrando que segunda-feira a gente tem assistência. Então, alguma dúvida que vocês tiverem, podem guardar para segunda que a gente se encontra. Certinho? Beijão e tchau, tchau.